Olá a todos, tudo bem com vocês? Apenas relembrando o que foi falado nos 3 primeiros vídeos, e caso você não tenha assistido ainda os episódios anteriores, oriento que o faça. Mas voltando aos vídeos, o que lemos em 1 Reis, capítulo 5, 1 Crônicas, capítulo 17 e 1 Crônicas, capítulo 22, não fecha com o que de fato foi falado pelo Criador através do profeta Natã. Isso é importante para você entender. Você tem que entender essa parte. O que foi falado nesses 3 livros, nesses capítulos, não fecha com o que de fato o Criador falou. No vídeo de hoje, vamos ver o que está escrito ainda em Crônicas, só que no capítulo 28, versículo 1 ao 21. O título é Davi apresenta a Salomão como seu sucessor. Versículo 1. Davi reuniu todos os líderes de Israel em Jerusalém, os líderes das tribos, os comandantes das divisões que serviam ao rei, os capitães de milhares e de centenas e os supervisores sobre as propriedades e o rebanho do rei, juntamente com seus filhos, os oficiais, os heróis de guerra e qualquer um que fosse líder. Uma observação. Quem está falando aqui nesse versículo 1? Davi. Note que não é o Criador e tampouco um profeta. Então, todo esse contexto que a gente vai ler é Davi falando. Versículo 2. Então o rei Davi pôs-se em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, ouçam-me. Eu pus em meu coração o propósito de construir uma casa onde a arca da aliança de Adonai pudesse estar permanentemente. Ela seria o estrado. O que seria estrado? Pequeno banco em que se descansam os pés, para os pés do Criador. E eu fiz o preparo para a construção. Aqui, Davi fala que tinha o desejo de construir uma casa para a Arca da Aliança. E isso está correto, pois foi esse, de fato, o desejo que Davi teve. Davi se questionou, pois ele morava bem e a Arca da Aliança morava em tendas de pele de animais e de panos, o tabernáculo que o Criador pediu a Moisés para construir. Logo, Davi pensou que poderia construir uma casa boa para a arca também. E aqui não estou falando que Davi estava correto em querer uma casa para a Arca da Aliança. Estou apenas dizendo que essa citação está correta com o que aconteceu de fato. Versículo 3. No entanto, o Criador me disse: Você não vai construir a casa para o meu nome, porque é um homem de guerra. Você tem derramado sangue. Note que até aqui ainda está ok, pois, de fato, o Criador falou que ele havia derramado muito sangue. Então perceba como sempre, no meio de mentiras, precisam estar verdades, pois se tivesse só mentiras aqui, seria fácil identificar. E é nisso que nós precisamos nos atentar ao ler a Bíblia. Pois, lembre-se, ela foi escrita por homens. Versículo 4. Todavia, Adonai, o Deus de Israel, me escolheu dentre todos os da casa de meu pai para ser rei em Israel, para sempre, pois ele escolheu Judá para ser o líder, e na casa de Judá, na casa de meu pai e entre os filhos do meu pai, ele se agradou de fazer de mim rei sobre todo Israel. Versículo 5. E de todos os meus filhos, pois Adonai me deu muitos filhos,
Observe bem o que o autor desse livro vai descrever agora. Ele escolheu Salomão, meu filho, para se assentar no trono do reino de Adonai, sobre Israel. Aqui, Davi está falando que o Criador escolheu Salomão para edificar uma casa para o Criador. Mas, de fato, o Criador escolheu Salomão? Em que parte isso está escrito? Note que são palavras de Davi e não do Criador. Foi isso que o profeta Natã falou para Davi? Ainda outra questão. Era sobre esse reino que estamos agora que o Criador falou para o profeta Natã? Ou seria sobre um reino futuro? Versículo 6. Esse versículo aqui, então, é tão grotesco que fica até difícil. Mas vamos lá. Além disso, ele me disse. Então, Davi está falando que, além do que já foi falado, nos versículos 1 ao 5, o Criador ainda falou para ele o seguinte: Salomão, seu filho, construirá minha casa e o pátio, pois eu o escolhi para ser um filho. Ele está afirmando aqui isso. Para mim, e serei um pai para ele. Davi está falando aqui que o Criador escolheu Salomão para filho. Isso mesmo, o autor nos relata isso, que o Criador escolheu Salomão para filho, e ele, o Criador, para pai. Então, além de falar aqui que o Criador escolheu Salomão para construir uma casa para ele, ainda diz nesse versículo que o Criador o escolheu como filho e ele um pai. Ou seja, Davi, que embora tivesse cometido erros, porém seu coração era segundo o coração do Criador, não foi escolhido como filho do Criador, mas Salomão, que casou-se com mulheres egípcias, que adorou deuses estranhos, esse sim, o Criador escolheu para filho. Alguma coisa está errada aqui, mas bem errada. Não foi nem de perto o que o profeta Natã falou para Davi. E veremos mais à frente o que de fato foi dito. Agora no versículo 7, estabelecerei seu reinado para sempre, se ele usar sua força para obedecer os mandamentos e as minhas leis, como ele tem feito, corretamente. O reino de Salomão foi formado para sempre? O que o Messias falou sobre Salomão quando veio a primeira vez aqui? O Messias errou quando falou que ele, o Messias, era o filho do Criador e não Salomão? Por que o Messias era considerado filho de Davi e não filho de Salomão? Por isso, é importante estudar e ler com calma as Escrituras, sempre questionando. Versículo 8. Agora, portanto, aos olhos de todo Israel, a Assembleia de Adonai, e diante dos ouvidos de nosso Deus, observem e busquem todas as leis de Adonai, seu Deus, de maneira que vocês possam continuar a possuir esta bela terra e deixá-la como herança para seus descendentes, para sempre. Versículo 9. Quanto a você, Salomão, meu filho, conheça o Deus de seu pai. Observe que Salomão não conhecia o mesmo Deus de Davi. Sirva-o de todo o seu coração e com o desejo em seu ser, pois Adonai busca todos os corações e conhece todas as intenções dos pensamentos do povo.
Se você o buscar, ele se deixará ser achado. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Versículo 10. Veja, agora, que Adonai tem escolhido você. Ou seja, o autor insiste nessa afirmação, para construir uma casa como santuário. Seja forte e faça isso. Mais uma vez aqui, podemos observar um equívoco de Davi, ou até mesmo do autor, que escreveu esses livros. O Criador não escolheu Salomão para construir um templo. Tampouco quis a construção de um templo. Esse era um desejo de Davi, não do Criador. Versículo 11. Então Davi deu a Salomão, seu filho, os projetos para o pórtico do templo, sua construção, seus depósitos, as salas superiores, as salas internas e o lugar para manter a arca. Versículo 12. Também o projeto para tudo isso foi dado a ele pelo Espírito. Para os pátios da casa de Adonai, todas as salas em volta dela, os depósitos da casa de Deus, os depósitos dos utensílios santos. Uma pergunta: que espírito foi esse que deu a Davi esse projeto, se o Criador não pediu isso? E talvez você diga, mas ele pegou o projeto do tabernáculo. O projeto do tabernáculo era bem diferente do projeto do templo de Salomão. Versículo 13. E a área preparada do lado de fora para os sacerdotes e os levitas pusessem em ordem o trabalho necessário ao culto da casa de Adonai e todos os utensílios necessários ao culto da casa de Adonai. Versículo 14. Pôs em uma lista o peso do ouro necessário para os artigos de ouro a serem usados nos vários projetos e o peso da prata necessária para os utensílios de prata a serem usados nos vários propósitos. Versículo 15. O peso de ouro necessário para os candelabros, o plural de menorá, de ouro, o peso necessário a cada menorá, o candelabro, e suas lâmpadas, de acordo com a forma com que cada candelabro ou menorá deveria ser usada. Versículo 16. Também o peso de ouro para as mesas dos pães da proposição, para cada uma das mesas, e a prata para as mesas feitas de prata. Versículo 17. O ouro para os garfos de ouro, as bacias e as jarras, e as tigelas de ouro, segundo o peso de cada tigela, e também para as tigelas de prata, o peso para cada tigela. Versículo 18. E para o altar de incenso, o peso do ouro refinado, e o ouro para o projeto de carruagem e os querubins, com suas asas abertas para cobrir a arca da aliança de Adonai. Versículo 19. Tudo isso ficou documentado, conforme Adonai, com sua mão sobre mim, me deu talento para fazer esses projetos detalhados. O Criador, com sua mão, deu esse talento para Davi, segundo o autor. Como pode o Criador pedir algo que ele não quer que se faça? Versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: seja forte e faça isso. Não tenha medo, nem se torne desencorajado, pois Adonai, Deus, meu Deus, está com você. Ele não falhará, nem o abandonará, até que todo o trabalho para o culto da casa de Adonai
esteja finalizado. Versículo 21. Veja, há divisões dos sacerdotes e dos levitas para todos os serviços da casa de Deus. Para cada tipo de serviço, os capitães e todo o povo também estarão completamente à sua disposição. No próximo vídeo, vou ler algumas palavras que corroboram com o que lemos até aqui. O que é importante entender até aqui? Mais uma vez, essas passagens não fecham com o que de fato aconteceu. Alguns fatos sobre essa construção que estão relatados nesses livros não estão de acordo com o que foi falado pelo Criador através do profeta Natã. São esses pontos que você precisa observar quando for ler a Bíblia e entender que ela foi escrita por homens. Portanto, pode conter a adulteração da verdade. O que o profeta Natã falou para Davi fecha com o que os outros profetas falaram e também com o que o Messias e os discípulos falaram. Percebe que nesse caso existe uma conexão? Já o que está nos livros de Reis e Crônicas não fecha. No próximo vídeo, vamos começar a análise com palavras que corroboram com o que falamos até aqui. Então, no próximo vídeo, vamos iniciar em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E também, caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre o Templo de Salomão, eu peço que te inscreva e que ative as notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Aqui no canal também nós temos 2 playlists já criadas. Uma sobre o dízimo, se for um assunto que te interessa e você tem alguma dúvida, tem uma playlist sobre dízimo. E outra sobre o arrebatamento. O arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, durante ou depois. Então, nós temos essas 2 playlists aqui que você pode estar acessando e tirando as suas dúvidas. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo até o final e fiquem na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.